Amados, eu vos saúdo com a gloriosa paz de nosso meigo e bondoso Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer para a nossa meditação um assunto que tem sido mal interpretado por muitos obreiros, por muita gente. É a respeito de Enoque e Elias. Eu vou ler Gênesis capítulo 5, versículo 24 e segundo Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11. É necessário que entendamos esse assunto para que não fiquemos sendo levados por afirmações equivocadas dentro de muitas igrejas evangélicas. Em Gênesis, capítulo 5, versículo 23, está escrito assim: E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Eu anotei tudo para não deixar nada de fora. E Gênesis 5, 24 diz assim: E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pois bem, Enoque andou com Deus e foi tomado por Deus vivo. Enoque não passou pelo processo da morte. Também eu vou comentar, depois disso, sobre o profeta Elias, que também foi tomado por Deus para ir para o céu, não estando morto. Isso fica bem claro. Só temos esses dois casos de pessoas que não morreram e foram levados por Deus. Deus faz o que quer, Ele é Deus, a gente não pode impor limites para Ele. Ele é quem impõe limites para nós, mas nós não podemos impor limites para Deus. A única coisa que Deus não faz é o que é errado, é o que é injusto. Mas Deus é perfeito. Ninguém pode, nem em pensamento, tentar julgar Deus, porque já comete pecado quando tenta julgar Deus. Já comete pecado. Há muitas especulações infundadas em muitas igrejas evangélicas acerca de Enoque. E a mais ouvida, olha só, é a de que, por Enoque alcançar a perfeição, Deus o levou para o céu. O texto não fala que Enoque estava sendo levado ou foi levado pelo fato de ter alcançado a perfeição. Isso é uma especulação infundada, ou, por que não dizer, fundamentada na imaginação fértil de muitas pessoas. Mas é um equívoco, é um erro completamente sem nenhum tipo de apoio, porque todo erro não tem apoio bíblico, e esse é mais um. Enoque foi levado por Deus vivo porque Deus tem um plano. Daqui a pouquinho a gente vai saber. Então, eles afirmam que o crente tem que alcançar a perfeição porque só está aqui porque ainda não alcançou a perfeição. Um outro erro. Nós sabemos que o único tempo em que Deus estabeleceu aqui na terra para que o homem pudesse alcançar a perfeição, eu diria uma perfeição limitada, é o tempo da nova aliança com Cristo, pelo sangue de Jesus. Observe, nesse tempo que estamos vivendo agora, estou agora em 2023, no mês de novembro, observe que se agora uma pessoa que vive no tráfico de drogas, ou que vive na prostituição, ou que vive cometendo os pecados abomináveis que estão descritos em Romanos 1 ou Levítico 18, 22, essas pessoas poderão sim obter o perdão do Senhor a partir do momento que elas se arrependem de seus pecados, os confessa ao Senhor e se convertem, isto é, param de cometer os mesmos pecados que antes cometiam. Então essas pessoas poderão estar seguindo a mesma direção de 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E também a 2 de Timóteo 2,19, que o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. E ainda Romanos 8,1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E, portanto, João, Evangelho 3, versículo 3, novo nascimento. Então,
A perfeição em Cristo, ela é alcançada quando nós imitamos Cristo. Essa perfeição, ela pode sim ser alcançada. Muitos afirmam que não, mas eu prefiro ficar com a Bíblia do que com a opinião das pessoas. A Bíblia diz o quê? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu de Cristo. Ora, Cristo era perfeito? Sim. Nós não podemos aqui na Terra atingir a perfeição de Cristo. Por quê? Porque a perfeição de Cristo implica em divindade. E nenhum de nós é divino e nem jamais seremos. Porém, uma perfeição dentro dos limites do agir do Espírito Santo em nós, sim, ela pode ser alcançada. Quando a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, já alcançou a perfeição. Quando alguém fala, quando a Bíblia afirma que, Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, já alcançou a perfeição. Essa é a perfeição que leva você para o céu. Agora, quando chegar no céu, você vai subir de nível. Vai ter uma perfeição que você não alcança aqui na Terra. Na Terra você alcança um certo nível de perfeição, que é imitando Cristo. E no céu você vai atingir, o salvo, um nível de perfeição muito além do que nós atingimos aqui na Terra. Entendeu? Então a perfeição, sim, ela existe. E as pessoas ficam dizendo, o dia que eu for perfeito igual Enoque, Elias, eu vou subir. Isso é um comentário totalmente equivocado, não tem fundamento bíblico. Até porque a Bíblia fala que Noé andava com Deus e não foi levado em vida. Morreu, não é? Ele morreu. Mas Enoque não. Enoque andava com Deus. Há alguma diferença entre Enoque e Noé? Somente no nome, somente na época de existência. Porém, ambos serviram a Deus fielmente. Abraão serviu a Deus fielmente. Se essa maneira de interpretar fosse verdadeira, todas as pessoas que não fossem Enoque ali estariam todos no inferno, porque ninguém adquiriu perfeição, foi todo mundo para o inferno. Então é um absurdo esse tipo de entendimento. Mas tudo bem. Agora, como diz aqui, Enoque, ele vai voltar por ocasião da grande tribulação, juntamente com o profeta Elias. E a palavra de Deus fala aqui, em segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, e sucedeu que indo eles, Elias e Eliseu, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias, não Eliseu, Elias, subiu ao céu num redemoinho. Então, o segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, fala do Senhor levando o profeta Elias. E Gênesis, capítulo 5, versículos 23 e 24, fala do Senhor levando vivo a Enoque e levando vivo a Elias, em segundo livro dos Reis, 2, versículo 11. Conclusão. Qual é o objetivo, ou qual foi o objetivo de Deus ter levado Enoque e Elias? Já vou te dizer. Olha o que diz a palavra profética ou a profecia do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 11 ao 14. Preste bem atenção para que você não tenha dúvida. Olha o teor escatológico da palavra de Deus que envolve Enoque e Elias. Zacarias, capítulo 4, versículo 11. Falei mais e disse-lhe, que são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? Pergunta do profeta Zacarias para o Senhor. Zacarias, capítulo 4, versículo 12. E falando-lhe outra vez, disse, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro. Mais uma vez, profeta Zacarias falando, versículo 13. E ele, o Senhor, me respondeu, dizendo, respondeu a quem? Ao profeta Zacarias. Não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Versículo 14. Então o Senhor fala para o profeta Zacarias. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Ora, quem são as pessoas que foram levadas? Enoque e Elias, não são dois? Aqui não está falando de dois? Estão com o Senhor. Então, aqui o profeta está se referindo a Enoque e Elias. E alguns especulam dizendo que os dois profetas que irão pregar na grande tribulação é Moisés. Moisés morreu. Deus não traz morto para pregar. Deus só traz quem não morreu ainda. É só uma questão lógica. Outra coisa, observe, dois ungidos, Enoque e Elias.
Enoque e Elias voltarão porque eles estão vivos e eles vão pregar por 1260 dias, isto é, 3 anos e meio. Olha o que diz Apocalipse 11, versículo 3. 11, versículo 3. E darei poder às minhas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Após o arrebatamento da igreja, Deus enviará Enoque e Elias, vivos. Para quê? Para profetizarem, para pregarem o evangelho, para o povo se arrepender. E eles vão enfrentar o poder sobrenatural de demônios oriundos do falso profeta e do anticristo e vão anular esses poderes, mas apenas por 1260 dias. E esses 2 profetas serão mortos após cumprirem o tempo deles, 1260 dias ou 3 anos e meio. E serão ressuscitados e ficarão, antes de serem ressuscitados, 3 dias e meio mortos, sendo vistos pelo mundo inteiro. E o anticristo certamente fazendo festinha, né? Aí matamos aqueles 2 profetas do Senhor que ficavam chateando a gente. E olha só, se você ler Apocalipse, capítulo 11, do versículo 1 ao 14, você vai ver, o irmão, a irmã, o amado, vai poder observar que ambos, Elias e o profeta Enoque, ambos eram profetas, porque vão profetizar, e eles serão mortos e ficarão 3 dias e meio mortos, e no final o Senhor chama eles são ressuscitados à vista de todos e sobem para o céu de forma visível. Então, por que eles serão mortos? Porque nunca foram mortos antes. É simples assim. Então, serão ressuscitados por quê? Porque Deus não ressuscita quem já ressuscitou. Ele só ressuscita quem morreu. Então, eles farão o trabalho deles no período da grande tribulação, 3 anos e meio. Agora, tem 3 anos e meio da falsa paz e tem 3 anos e meio da grande tribulação. Exatamente nesse período de 3 anos e meio da grande tribulação é quando que serão abertos os 7 selos da ira de Deus. É quando que serão tocadas as 7 trombetas da ira de Deus. E é quando que serão derramadas as 7 taças da ira de Deus. Então, pelo amor de Jesus, se você está falando que quando a gente for perfeito igual a Enoque ali, seremos levados, então você está dizendo que todo mundo que não foi levado, que morreu sem ser levado vivo, está tudo no inferno. Então, cuidado com essas afirmações, e quando alguém fizer essa afirmação, e você puder observar essa explicação, cita para essa pessoa, chama num cantinho e mostra Gênesis 5:24, segundo livro dos Reis 2:11, e fala que esses são as 2 oliveiras que estão diante do Senhor, conforme demonstra o profeta Zacarias, no capítulo 4, versículos 11, 12, 13 e 14. E depois eles vão vir para profetizarem por 1260 dias aqui na terra, após o arrebatamento da igreja. Isso você vai poder ver onde? Apocalipse, capítulo 11, versículo de 1 a 14. Então eu fui cuidadoso, detalhista, e eu pude observar que são verdades imutáveis, incontestáveis, inerrantes acerca de Enoque e Elias. Aí você poderia tentar me pegar e dizer assim, olha, mas a Bíblia afirma que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. E desde quando eles foram de forma definitiva? Não, eles foram com um propósito divino para depois retornarem. E como eu disse no princípio, Deus faz o que quer. E mesmo que nós não entendamos o porquê Deus fez, apenas aceitemos e demos glórias a Deus, porque Deus nunca comete erros. Deus sabe de tudo. Deus faz tudo para o bem da humanidade. Infelizmente, grande parte da humanidade despreza Deus e são totalmente arrogantes, né? Grande parte. E não somente isto, mas também eles são indiferentes a tudo aquilo que procede de Deus. Eles não aceitam o que diz a Bíblia, dizem ser um livro obsoleto, e infelizmente não param para analisar
fatos que são verídicos. Pessoas como eu e como muitos outros, eu no passado, há 40 anos atrás, eu ingeria bebidas alcoólicas, eu ingeria cigarro comum, charuto, etc. Eu me prostrava perante as entidades da Umbanda, porque eu era praticante umbandista. Eu cheguei a fazer sacrifício, etc. Fiz batismo na cachoeira, batismo nas águas do mar, enfim. Ao final de ano, eu passava o ano, de um ano para o outro, lá na Praia Vermelha, e com um centro ali, fazendo rituais para os demônios. Tudo isso Deus tirou da minha vida. O cigarro, a bebida alcoólica, eu era também um fornicário. Fornicação, para quem ainda não saiba ou não sabe, é o sexo fora do casamento. Então, nesse tempo eu era solteiro e eu não era de Cristo. E por isso eu praticava pecados como comumente muita gente pratica até os dias de hoje. Mas eu, ao ouvir a pregação do Evangelho, decidi, no meu livre-arbítrio, a dar ouvidos e levar a sério, e eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus, e aquilo que eu não podia fazer, o Senhor fez, e o que eu podia fazer, o Senhor não fez. O que o Senhor não pode fazer? A minha parte é entregar a minha vida para o Senhor. A parte de Deus é me libertar. Jesus me libertou, assim como libertou milhões e milhões e milhões de outros. Hoje, eu prego o Evangelho para muitas pessoas, prego para narcotraficantes, prego para todo tipo de pessoas. Pessoas que já saíram da presença de Deus e ainda estão no mundo, eram da igreja, mas saíram. Pessoas que nunca foram da igreja, não importa, eu prego para todos. Agora, um detalhe. Muitas pessoas hoje poderiam estar sem o vício, poderiam estar libertas dos vícios, poderiam estar libertas do poder e do domínio de demônios, mas por que não? Porque eles preferem acreditar na narrativa que justifica esse tipo de vida. Na maioria dos casos é uma questão de prazer, me refiro mais às drogas, né? E também ao sexo ilícito. É o caso dos adúlteros, é o caso dos que praticam a prostituição e assim por diante. Então, o prazer do pecado é aquilo que está, de certa forma, fazendo com que a pessoa fique viciada no prazer do pecado. Mas quando nós começamos a entender com a nossa consciência que o salário do pecado é a morte, conforme Romanos 6:23, nós temos que olhar para a parte B desse versículo. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, lembre-se, entregar a sua vida para o Senhor Jesus é a melhor opção. Aliás, é a única que existe, porque o mundo está indo de mal a pior. Então, não se esqueça, Enoque e Elias vão voltar para pregar no tempo em que a igreja não mais estará aqui. Porque Deus é misericordioso e mesmo no tempo da grande tribulação, Ele vai salvar muita gente. Então, que Deus em Cristo abençoe a todos e que o Espírito Santo possa falar de forma mais abrangente no seu coração. Eu sou o pastor Antônio Carlos. O meu e-mail para contato é trabalhandoparaosenhor@gmail.com. Se você quiser ajudar o meu canal, é simples. Compartilhe com pessoas esta mensagem, dê um like e faça um comentário. Isso é muito importante para o canal. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.